Olá, muito bem, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula de econometria básica com o professor Ricardo. Estamos aqui dando sequência a aquelas hipóteses básicas do modelo clássico de regressão linear chamado de MQO ou de mínimos quadrados ordinários, e vamos tratar especificamente nesse vídeo sobre aquela segunda hipótese do modelo que está contida na página 84 do livro Econometria Básica do Gujarati, né? Estamos aqui falando do capítulo 3. Aquela hipótese ela reza que não há relação entre os termos de erro da equação econométrica e as variáveis ditas regressoras, as nossas variáveis x. E existem duas formas da gente avaliar a situação e perceber que em ambas as formas não há relação nenhuma sequer entre as variáveis x e os erros da nossa equação. A primeira dessas situações é aquela em que a nossa variável x ela é fixa, ou seja, nós temos um conjunto, nós temos uma população com n elementos, nós tiramos algumas amostras dessa população, tá? Muitas vezes nós vamos perceber que as amostras elas se repetem, os valores x amostrais eles se repetem, mas mesmo que os valores x se repetem, os erros serão diferentes, porque as variáveis y muitas vezes elas serão diferentes. E na segunda situação que a gente pode ver que também não há relação entre os termos de erro e as variáveis x, ditas regressoras do nosso modelo econométrico, é uma situação em que a nossa variável x ela não é uma variável dada, ela não é uma variável fixa, ela é uma variável do tipo estocástica, ela vai variando à medida que y também varia. Como exemplo, nós poderíamos dar uma situação em que x, sendo preço, ele é resposta das vendas, da evolução das vendas. Ora, à medida que as vendas de um determinado produto elas vão aumentando, o mercado vai comprando mais desse produto, vai demandando mais desse produto, então o seu respectivo preço vai aumentando. Seria um exemplo. Seria o caso, por exemplo, de uma série temporal. Mas mesmo nessa situação, a gente vê que não há relação entre os termos de erro e a variável x. Para isso, para que nós tenhamos um entendimento mais claro, vamos tratar com um exemplo que nós vamos tirar da tabela 2.1 deste livro. Acompanhe. Bem, então estamos aqui na página 84 do nosso livro de Econometria Básica do Gujarati. Temos aqui então a tabela 2.1, da qual vamos analisar para melhor entender essa segunda hipótese do segundo pressuposto dos mínimos quadrados ordinários. E nós temos também embaixo da tabela a figura 2.1, que nada mais nada menos é que o gráfico plotado da regressão desses valores. Então nós temos o seguinte, aqui nós temos aqui uma amostra, temos aqui, como já disse, né, as despesas com consumo familiar de um grupo de algumas famílias que foram pesquisadas, né, nos Estados Unidos para cada um dos níveis de renda. Percebeu-se que à medida que aumenta a renda, as famílias consomem mais, então há uma forte correlação positiva entre renda e consumo. Há um nível de renda semanal de $80, temos um consumo semanal da primeira família de 55, da segunda família ela respondeu consome 60, a terceira família consome 65, a quarta família consome 70 e a quinta família respondeu que consome $75 dessa renda semanal de $80, ou seja, consumo semanal em função de uma renda semanal. Ora, a média de todos esses valores aqui é 65, médias condicionais de y, ou seja, o valor médio, o valor esperado de y, por isso que tem o e de esperado, dado x. O que é o y? O y são as despesas com consumo e x então é a renda das famílias, a renda semanal em dólares. Então se nós pegamos aqui a figura 2.1, tenho ela aqui no point aqui já ampliado. Aqui na renda de $80 nós podemos colocar o consumo das famílias. A primeira família respondeu que consome 55. Então, a gente começa
pelos valores maiores que estão acima da reta de regressão. Então é 75, aí depois 70, aí depois 65, aí 60 e aí sim 55. Vamos então trazer todos esses valores para cá. Aqui o valor 65 está bem aqui, é o valor médio, o valor esperado de y dado x, ou seja, o valor médio das despesas com consumo dado uma renda, né? A renda aí de 80 dólares semanais. Então quando dá um enter fica assim esquisito, ofuscado, não sei porque é um problema que eu preciso resolver, mas tudo bem. Temos aqui 75, 70, 65, 60 e 55. Ora, se somarmos todos esses valores aqui, o valor será igual a zero. Por quê? Porque a média ela sempre está no centro da distribuição. É o valor médio entre os valores maiores e os valores menores. Em toda a distribuição sempre vamos ter valores acima da média e valor abaixo da média. Por isso que se somarmos todas essas diferenças aqui, positivo com negativo, isso aqui vai anular, vai chegar a um valor igual a zero. E aí nós poderíamos dizer, esses aqui são os valores observados. Os 5 valores observados, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, para este nível de renda de 80 dólares. E aprendemos já que a diferença entre cada um desses valores observados aqui e seu respectivo valor médio, que no caso de 65, é aquilo que chamamos de termo de erro, distúrbio estocástico, distúrbio aleatório, termo de erro aleatório. Então, se nós colocarmos aqui, por exemplo, 75 menos seu valor médio, que é 65, nós vamos ter 10. É o valor do primeiro termo de erro. Aí, se pegarmos o próximo, 70 menos 65 é igual a 5. Contudo, o terceiro valor é 65 de fato observado, menos seu respectivo valor médio é igual a 0. Ou seja, não há variação para esta família pesquisada. Ela respondeu que consome, dos 80 dólares que ela tem de renda por semana, ela consome 65. E como 65 é o valor médio desta amostra, então não está havendo variação ou diferença entre o consumo dessa família e o valor esperado do consumo de todas as famílias para este nível de renda de 80 dólares semanais. Prosseguindo, 60 menos 65 menos 5, e depois nós temos 55 menos 65 igual a menos 10. Menos 10 menos 5 é igual a menos 11. E aqui 10 mais 5, aliás, menos 10 menos 5 é igual a 15, perdão. E 5 mais 10 é igual a 15 e aqui é igual a menos 15. Ora, menos 15 mais 0 é igual a 0. O que eu quero mostrar com isso aqui? O que nos informa a segunda hipótese do modelo? Vamos ver aqui. Está um pouco lento. Olha, os valores de x fixos ou independentes dos termos de erro. Valores assumidos pelo regressor, no caso x, podem ser fixos em amostras repetidas
no caso do regressor fixo, ou seus valores podem mudar de acordo com a variável dependente. Bom, vamos ver primeiro a situação aqui. Aqui o nosso regressor é fixo, $80, nossa variável x, mas as variáveis y, elas foram mudando. Então nós temos que os valores de cada um desses termos de erro aqui, eles estão mudando, mas não em função de x, em função da própria mudança, da própria variação em y, que é o consumo das famílias. Então isso significa que não há relação entre esses termos de erro aqui do modelo e as variáveis x. Isso nós fizemos somente para o primeiro nível de renda, que é $80, mas para os outros é a mesma coisa. Então a primeira regrinha está aí. A segunda situação, vamos ver o que ele diz aqui. Ou seus valores, no caso os valores de x, podem mudar de acordo com a variável dependente. Ou seja, x vai mudar de acordo com uma mudança, com a variação de y. Tá? E por isso fala-se que x nesse caso aqui, ele não é mais fixo. Agora nesse caso aqui, como ele está mudando com y, ele é estocástico. Então nesse segundo caso, supõe-se que as variáveis x e o termo de erro são independentes. Ou seja, covariância entre x, covariância significa a variância conjunta, né, de duas variáveis simultaneamente. Então a variância entre elas é igual a zero, é nula, ou seja, não há variabilidade. Isso significa que, olha, os termos de erro estão variando, sim, x também está variando, mas nesse caso aqui especificamente, a variação do termo de erro, ela não é uma função da variação de x. Novamente, aquilo é uma função da variável y. E para isso, para entender melhor, eu preparei um exemplo, um simples exemplo com um exemplo de dados em painel. Vamos apagar tudo isso aqui e fazer novamente. Dados em painel é algo que veremos mais adiante em próximos vídeos. O livro do Gujarati também aborda um pouco de econometria de dados em painel. Dados em painel, como o próprio nome sugere, é um painel que ele conjuga dados de corte transversal com séries de tempo. Neste exemplo aqui, eu quero verificar qual é a variação do preço da gasolina em 5 postos de combustíveis: posto 1, posto 2, posto 3, posto 4, posto 5. Opa, aqui está escrito mês. É posto. Posto. E aqui são anos. Isso. A variação no preço do combustível da gasolina de cada um desses postos no decorrer do tempo. Quanto tempo? 6 anos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano e sexto ano. Então o que ocorre aqui? Aqui fala, segunda hipótese, que agora os valores de x eles estão variando em função da variação de y. Ou seja, nesse caso, x é uma função de y. Então, vejamos. O que podemos observar aqui é que no decorrer do tempo, as vendas de combustível aumentaram para todos os postos, ao mesmo tempo que o preço do combustível ele também foi aumentando. Inicialmente estava aí na casa dos 70 centavos e depois chegou aí a 97 centavos. Vamos traçar um gráfico aqui das vendas e dos respectivos preços para que fique mais claro. Olha só, as vendas foram subindo. Bom, o preço também.
Ótimo. É claro que podemos ver aqui que existem alguns postos que praticam preços maiores em relação a outros postos. Isso a gente verifica perfeitamente dentro de uma própria cidade. Por exemplo, este posto aqui começou cobrando 74 centavos. Este já 81, já é uma diferença boa. O outro 85 e o outro 88. Vamos traçar um modelo, uma regressão linear do preço contra as vendas, sendo o preço, portanto, uma função das vendas de combustível. Vamos selecionar aqui preço inicialmente, que é nossa variável dependente, está dependendo das vendas, está variando conforme as vendas variam. É aquela velha história da lei da oferta e da demanda. Quanto maior a demanda, maior a procura, maior o preço. Por quê? Porque o empresário cresce o olho? Claro que não, gente. Muitas vezes ele necessita se capitalizar. O empresário ele não está preparado, esperando uma mudança, assim, um choque muito forte, muito abrupto, por exemplo, na elevação da demanda. Aí, como a demanda receber um impacto muito forte, ele é obrigado a levantar o preço, porque supõe-se naquele momento ele não tem capital suficiente para comprar uma quantidade excessiva de combustível para atender então aquela demanda crescente vigente. Aí por isso que a única maneira é ele aumentar a arrecadação. Como? Aumentando o valor do seu combustível para ter condições de ofertar mais combustível também. Então isso aqui é só, bom, é um exemplo, mas na prática também funciona. Então vamos pedir para plotar a regressão. E aqui embaixo nós temos as observações. Aqui é o valor previsto do preço. Olha, na casa dos 80 centavos. Por que valor previsto? Porque dado é o valor previsto para a primeira observação. Como temos 5 postos e 6 anos, então 6 vezes 5, 30, temos 30 observações. Para a primeira observação, o valor previsto do preço da gasolina vai ser de 80 centavos. Por quê? Dado que esse primeiro aqui cobra 74 centavos, este outro 81, este 85, este 88 do quarto posto, e o dono do quinto posto está cobrando 93, um valor médio previsto, dado esses valores e dado o volume de vendas que ele tem, é de 80 centavos. Valores previstos são valores médios, que passam, é uma média entre esses valores aqui. Não é uma média aritmética simples, não confunda. Uma média aritmética simples vai dar um valor um pouco diferente aqui. E os resíduos, o que vem a ser os resíduos? Olha, conforme já vimos no desenho, vamos supor que podemos colocar aqui, ó. Imagine que aqui está a nossa linha de regressão, e aqui vamos até desenhar aqui. Aqui, primeiro posto estava cobrando quanto? 74, 0,74. O segundo 81, 0,81. O terceiro 85, 0,85. O quarto 88, 0,88. E o quinto 93, 0,93, ou seja, 93 centavos. Insert outra cor aqui de vermelho. Então, para esse exemplo aqui das vendas de combustível, ó, ficou borrado, mas enfim, dá para entender. Seria isso aqui, temos valores acima e temos valores abaixo. E nesse caso aqui é 85, mas na verdade aqui é 80, né?
seria uma média entre esses valores aqui. Então vamos voltar lá. Temos aqui o valor previsto de 80. Vamos fazer diferente aqui, valor previsto. Vamos escrever preço aqui. Vamos copiar o preço, 74 centavos. Copiar para todos. Agora sim, resíduo. Vamos escrever aqui. Resíduo é a diferença entre o preço e o preço previsto. Ótimo. Vamos ver o comportamento desses resíduos. A gente vê que os resíduos eles estão variando, mas conforme já dito anteriormente, eles estão variando porque Y está variando, porque as vendas estão variando no decorrer do tempo. Não é o preço. Aliás, o preço varia, mas ele varia conforme Y varia. Vamos traçar aqui um gráfico de linhas para o preço, o respectivo preço previsto para cada momento. Temos aqui então o nosso gráfico. O azul é o preço previsto e o vermelho é o preço normal. Então, conforme já dito, a diferença entre o valor do preço, aqui ele começa com menos 6, o seu respectivo valor previsto, é aquilo que a gente chama de termo de erro, erro aleatório, distúrbio aleatório, distúrbio estocástico, enfim. Então, ele diz pra gente, conforme a gente já viu aqui, que mesmo nessa situação em que x varia de acordo com a variação de y, não há relação sequer, não há relação nenhuma entre as variáveis x e o termo de erro, ou seja, o termo de erro ele é independente de x, ele não depende da variação de x nesse caso, porque como x está variando em função da variação de y, o termo de erro ele varia de acordo com a variação de y. Então não há relação direta, relação de dependência entre o termo de erro e entre a variável x. Sendo assim, portanto, nós conseguimos facilmente, através do Excel, verificar que essa afirmação aqui ela é verdadeira, que não há qualquer grau de dependência entre as variáveis x, no nosso caso é o preço da gasolina, e o termo de erro. A covariação é igual a zero. Vamos tirar a prova real. Escrevemos aqui escolhemos aqui covar, que é covariação. Aí ele pede para selecionar a matriz 1 e depois a matriz 2. Então a matriz 1 nós colocamos aqui preço. Vamos selecionar preço, ponto e vírgula. Agora vamos selecionar a matriz 2, que é o resíduo. E aí fechamos e damos Enter. Aí. Que prova que não há relação nenhuma de variação conjunta. Não há relação, não há variação, não há covariância. Ou seja, não há nenhum grau de dependência entre os termos de erro e as variáveis x. Eu espero neste vídeo aqui ter esclarecido a segunda hipótese do modelo. Vamos então para o próximo vídeo avançar para uma revisão aí da terceira hipótese, que é o valor médio do termo de erro, que é igual a zero. Essa é muito fácil. Obrigado por terem assistido essa aula. Caso gostaram, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.